Olá, amigos do Empirecast, como é que vocês estão? Estamos aqui cheios de saudade de vocês, estamos aqui felizes em fazer mais um programa. Hoje os três estão aqui na bancada porque essa é uma semana muito especial. Todos nós somos apaixonados pelo mercado imobiliário, a razão de ser deste programa é falar do mercado imobiliário para o mercado de uma forma geral. Mas esta semana é uma semana especial porque nós comemoramos a semana do corretor de imóveis. Nós temos o dia do corretor de imóveis. Qual que é o dia do corretor de imóveis mesmo? Então, o dia do corretor de imóveis é o dia 27 de agosto, né, em celebração ao marco regulamentação da nossa profissão, que esse ano faz 61 anos, né, 27 de agosto de 1962, que marcou a regulamentação da lei 4, o decreto-lei 4116, né, de 1962. Esse decreto veio a ser inconstitucional, né, por algumas razões e etc., e foi substituído para a nossa lei de regência hoje, que é a Lei 6.530. Né? Então, a gente marca a regulamentação inicial do exercício da profissão de corretor de imóveis em 27 de agosto de 1962. Eita! Então, muita alegria mesmo. Um dia bem especial. Então, são 61 anos, se eu não me engano. 61 anos, exatamente. Tivemos o jubileu de diamante ano passado. E esse ano a gente comemora aí 61 anos de exercício dessa brilhante e maravilhosa profissão. Acho que é bem propício a gente falar sobre isso. Isso. Né? Cleiton, já dá a sua saudação aí, você fala como ninguém, como que as pessoas podem nos seguir, como é que elas podem nos achar. Gente, esse programa é um programa feito para toda a sociedade brasileira. E todos aqueles que não moram aqui também no Brasil e que queiram participar do mercado imobiliário brasileiro, que, como dizem os meus amigos aqui, com $1 milhão é o metro quadrado mais barato do mundo. É o que você mais compra hoje. Você compra muito mais metro quadrado no Brasil hoje, nas principais capitais do mundo. Aqui é o melhor lugar para se investir. Mas o que eu quero dizer é que você precisa seguir os nossos canais. Seja no Spotify, seja no Instagram, seja em todas as redes onde você possa nos acompanhar, nos assistir, nos ouvir, refletir e colaborar também com tudo que a gente diz ali. Vários convidados super importantes aqui que esclarecem as dúvidas de todas as pessoas e que trazem para você a luz de tudo aquilo que você precisa saber sobre como comprar um imóvel, como revender esse imóvel, como contratar um profissional, por que a importância de contratar esse profissional, onde é melhor investir. Então, esse profissional vai lhe dar tudo isso. E você que é profissional, eu não digo que você tenha a obrigação, porque ninguém é obrigado a nada. Mas se eu tivesse que dar um conselho importante para você, siga o nosso canal e participe de todas as informações que você vai escutar aqui. Maravilha, Cleiton. Tá lá. Maravilha. Eu gosto muito de ir, quando vou à sede do Cresce, que fica aqui no Conic, em Brasília, quando eu chego lá, logo na recepção, tem uma frase maravilhosa, que quem disse nada mais nada menos foi Juscelino Kubitschek, e ele fala assim: aos corretores de imóveis, esta nobre profissão, que me ajudaram a vender os lotes e construir essa cidade, a minha eterna gratidão. Eu acho assim tão bonito essa citação dele, porque, primeiro, ele chama a profissão de nobre, e toda profissão é nobre. Então a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é isso. E nós temos no Brasil um péssimo hábito, às vezes, de não dar nobreza a determinados segmentos, né? E eu penso que hoje o corretor de imóveis ele vive um momento áureo de sua carreira, onde muitos têm se mostrado nas mídias sociais, têm mostrado quão valoroso o quão glamouroso pode ser essa profissão. Mas ele coloca assim, ele explica por que era nobre. Sim. Ele fala assim: ó, eles me ajudaram a vender os lotes e me ajudaram a construir essa cidade. Sim. Então ele diz o porquê da nobreza da coisa, né, Cleiton? Tem, olha só, hoje o perfil do Instagram, que é o perfil que eu gosto demais, que é o histórias_d_BSB, ele postou uma foto aqui no feed, que é uma foto, é um Reels na verdade, que compara 1966 em Brasília e 2021, na mesma quadra, no mesmo lugar. E mostra que uma quadra totalmente construída com os edifícios e logo depois a quadra completamente vazia, arborizada e
com aqueles 28 metros quadrados por habitante que Brasília tem. Isso me fez lembrar uma coisa. O símbolo da nossa profissão é o colibri. E o que o colibri faz? O colibri, ele espalha, como é que chama? Ele poliniza. Ele vai fecundar, né? Ele fecunda várias flores, plantas, árvores, brotos, enfim, e ele coloca uma sementinha e ele arboriza. Então, o colibri, o corretor de imóveis, ele é assim. O que ele faz? Ele sai ali, ele sem pisar na pétala, ele só tira o néctar e coloca em outro lugar. E assim ele vai plantando coisas e histórias felizes. E ele vai promovendo aquela coisa maravilhosa Brasília fora. E foi isso que aconteceu. Essa imagem é bacana. Eu quero que vocês sigam lá. Vale a pena vocês curtirem e ver essa comparação. Com certeza. Agora, Diego, o Diego está lá no Cresce, né? É o nosso representante lá, faz um trabalho brilhante. Diego, o que a gente pode esperar dessa semana de comemorações? O que o mercado tem preparado? O que o Cresce tem preparado? Me parece que amanhã já tem uma coisa interessante do imóvel. Então, assim, tem muita coisa interessante acontecendo aí. E é importante a gente divulgar o que vai acontecer e por que vai acontecer, né? Então, nós começamos aí comemorando e por muito tempo as pessoas pensam em celebrar a profissão, talvez com festas e tudo, e é legítimo isso, né? Mas eu penso que a gente tem que dar um passo e buscar... Muito se diz, vamos buscar a valorização profissional. E na nossa gestão a gente tem identificado o valor. O valor ele é um sentimento que parte inicialmente de si, porque o corretor já é um valor em si. Ele transaciona valores até tangíveis e intangíveis. Você está lidando com a vida da pessoa. E a casa tem mais a ver com a existência da pessoa até do que o patrimônio dela. É o lugar em que você acolhe todas as emoções e frustrações. Então o valor já está em si no profissional. E o que a gente está querendo buscar agora é esse olhar no espelho e se enxergar grande. Porque o primeiro passo da valorização de qualquer profissional é ele se enxergar como valor e entender o ecossistema em que ele está inserido de prosperidade. Então a gente começa com eventos instrutivos, uma parceria com a DF Imóveis. A gente começa no dia 24/8 com um evento falando sobre ChatGPT, uma ferramenta disruptiva para auxiliar no processo de vendas. A gente vai ter no dia 24, amanhã também, uma homenagem na Câmara Legislativa, marcando aí proposta pelo deputado Roosevelt, então você tem essa homenagem. E aí a gente segue com um passeio ciclístico, promovendo a saúde do corretor. Vai ser quando? E o passeio ciclístico é o dia 27, né? No do sábado. 8, no sábado, às 9 horas, iniciando às 9 horas, promovendo a saúde do corretor e mostrando para a sociedade que o corretor também está inserido em outros aspectos lúdicos. E a gente tem um evento no dia 28, um evento chamado Make Money, ou seja, faça dinheiro, que é justamente trazer o corretor para esse aspecto de que a gente é gerador de riqueza, como o Cleito começou, o símbolo da nossa profissão é o colibri é um beija-flor. E o beija-flor ele tem isso, né? Ele tem dois aspectos positivos. Ele fecunda, porque ele poliniza, ele pega o pólen de uma planta, fêmea para um macho e faz a coisa acontecer. E ele tem um outro aspecto que eu até comentei em outro programa. Ele é um sinal de bom presságio, ele é um sinal auspicioso. Toda vez que um beija-flor chega à casa de alguém, principalmente no interior, fala, virá alguém bacana nos visitar, algo de bom vai acontecer. Olha aí. E aí Diego místico. Eu quero colocar no pensamento de que o corretor, ao chegar à casa de alguém, ao visitar alguém, ele será um sinal de um bom presságio. Porque o corretor, ele é o agente da prosperidade. E a prosperidade aqui não é o dinheiro, é alavancar. Então a gente está procurando tirar do pensamento de que o corretor ele é pequeno, que ele não tem essa relevância, como se diz, porque é uma profissão de nível técnico. Não, a gente está no ecossistema de prosperidade e o corretor de imóveis é o agente da prosperidade. E nessa frase do Juscelino, com muito orgulho, a gente imagina que o corretor de imóveis é um indutor do desenvolvimento de várias cidades, não é só do Distrito Federal. E aí, por último, a gente termina com o lançamento da Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário e a agenda legislativa promovida pelo Cresce com apoio de todo o setor, Sinduscom, Secov,
a Portal DF Imóveis, redes imobiliárias, a Noreg, todos eles em torno de uma pauta de fomento ao Distrito Federal, colocando o mercado imobiliário como centro. Porque eu acho que as grandes cidades do mundo se desenvolveram essencialmente a partir do mercado imobiliário. Então, ao invés da gente buscar agendas para a gente vai presentear a cidade com mais negócio, com mais possibilidade de negócio. Pense você aí, Brasília ter, por exemplo, um parque temático internacional, virar um ponto turístico para isso, ou Brasília ter um outlet, como a gente já disse aqui, ou eventualmente Brasília se inserir no calendário de eventos internacionais, ou Brasília virar um polo da indústria tecnológica. Vou falar do exemplo que a gente tem aqui. Brasília já vive em alguma medida isso. Nós fomos o primeiro portal imobiliário. Em Brasília nasceu o primeiro portal imobiliário do Brasil. Então, e isso gerou negócio além fronteira do Distrito Federal. Então a gente quer agora criar condições de mercado para que o corretor se sinta valorizado, gerando valor. Então, resumindo, é isso que esse mês vai fazer, é promover e fomentar o mercado para que o corretor ganhe dinheiro. Eu acho que é isso, entendendo que ele é uma engrenagem na prosperidade da economia do Distrito Federal e do Brasil. Então, muito me orgulha fazer parte dessa profissão. Maravilha. E entender que nós somos essenciais para Brasília no passado, como reconhecido por Juscelino, e para Brasília do futuro. Se Brasília quer ter um compromisso sério com o desenvolvimento de negócios, de tudo, ela precisa valorizar e passar pelo mercado imobiliário como corretor na ponta de lança, desenvolvendo e sendo esse sinal auspicioso de bom presságio de uma Brasília próspera e acolhedora para todo mundo. Bacana. Isso aí, Éder. Show de bola. Assim, eu tava uma vez lá na praia, em Vitória, com amigos de infância. Então a gente estava lá no Espírito Santo, sentado na praia. Aí passou um brother lá, da turma, que estava fora, estava caminhando para lá e para cá na praia. E ele teve um revés muito pesado na vida dele. E aí perguntaram, pô, o que o fulano tá fazendo? Aí um infeliz fez um infeliz comentário. Falou, rapaz, o que todo mundo sem perspectiva faz? Virou corretor de imóveis. Aí eu fiquei quieto, né? Daqui a pouco veio a pergunta, o que você faz lá em Brasília? Eu falei, aquilo que os sem perspectiva fazem, né? Sou corretor de imóveis. Aí os caras ficaram meio travadões, né? Os caras ficaram assim, putz, ficaram meio sem graça. Eu falei, cara, é o seguinte, de certa forma, muitos se aventuram mesmo, né? E olham e acham que é fácil, né? Ele faz aquela continha simples assim, poxa, se eu vender 1 milhão, 5%, 50 mil, tô rico. E muita gente entra assim, né? Pensando na grana e pensando numa facilidade. Aí quando ele começa a entender que o negócio não é assim... Você explicando para eles. Quando você começa a entender que o negócio não é assim, por que não é assim? Primeiro, existe uma arte por trás dessa profissão que eu comparo até a arte do futebol. O cara tem que ser craque para prosperar aqui. Porque são muitas as variáveis. Você tem que ter jogo de cintura em diversas situações, tem que dominar uma série de conceitos e conteúdos que são muito relevantes, entendeu? Eu acho que vocês concordam comigo a respeito disso. E outra coisa, você tem que administrar frustrações, você tem que administrar recusas, você tem que administrar uma série de coisas que são muito complicadas, né? Eu tive... Você terminou? Não, é só dizer assim, que várias vezes, por exemplo, a gente dorme milionário. Sim. E esse negócio, no outro dia, ele vai à ruína. Ele não prospera, ele não acontece. E aí você tem que se automotivar e buscar novamente, e ir atrás, e entender que faz parte do processo, que você não ganha todas. Então, assim, é muito... A motivação, ela passa por uma série de caminhos, eu acho. É uma série de caminhos. Você tem, por exemplo, passar por isso que você passou. Você tem que passar por isso. Sim. Você já parou para pensar, o cara às vezes ele estuda pra caramba, para passar no concurso da PMDF.
E ele se vê fazendo ronda na comercial ali, andando com o cara. E olhando o mundo, né? O mundo perigoso, da forma perigosa que as pessoas veem. Um olhar que só ele Um tem. olhar né? que só ele adquire, tem. Né? Quantas pessoas olham pra ele e julgam ele assim, né? Pelo que ele faz. E às vezes, dependendo de como ele está fazendo, julga o que ele ganha. Existem muitas coisas. E lá é ganhar e perder também. Ele ganha e perde, às vezes. Pode morrer na profissão dele. O bombeiro ganha e perde vidas, né? Então todo mundo ganha e perde na profissão. O que motiva é saber que todo mundo em toda profissão vai ganhar e perder em algum momento. E ele vai ter que saber fazer uma espécie de banco de informações dentro desse ganhar e perder para poder se tornar uma pessoa, um profissional melhor. Exato. Olhar para trás, como a gente falou essa semana, né? Entender, aprender, seguir no presente, não olhando para o futuro. Eu digo assim, não olhando para o futuro com aquela situação de ansiedade. E se eu não vender amanhã? O que eu vou pagar? Como? Não. É ter uma perspectiva, um propósito e pegar esse passado e trabalhar na perspectiva de experiência para saber apresentar isso na hora de um trabalho, de fazer um trabalho bem feito. Isso vale para toda a profissão, né, Diego? E aí, Cleiton, talvez você que está assistindo agora esteja, mas por que só os 3, né? Porque aqui é um lugar para se trazer convidados e vozes. Mas eu acho que é muito importante vocês nos conhecerem, saber quem somos e por que nos tornamos corretores de imóveis. Qual é o valor, né, de se fazer algo por tanto tempo? Eu que tenho menos tempo, vou para 16 anos exercendo essa profissão. E todos nós aqui temos outras atividades e profissões, mas escolhemos e persistimos nessa profissão. Eu acho que esse momento de você que nos ouve constantemente, para conhecer um pouco mais de quem está aqui, de repente te dando dicas, é fundamental. Eu acho que criar essa sinergia, esse contato íntimo de por que procuramos transformar vidas a partir do que fazemos. E aí, Cleiton, olhando um pouco para a parte histórica da profissão e toda a profissão de serviço, a gente falou aqui muito sutilmente em alguns outros programas, eu tenho uma teoria muito pessoal de que o corretor de imóveis sofreu o estigma no passado como sofreu o estigma qualquer prestador de serviço. Porque o Brasil, ele era um Brasil muito rural, até a década de 60, né? Então, assim, transações imobiliárias não eram tão recorrentes, porque as cidades eram mais pequenas, menores e as grandes cidades já menos acessíveis, então a profissão ela era mais reclusa, né? Então coincide a regulamentação da profissão no momento em que há o êxodo rural também no Brasil e que as cidades começaram a crescer ali a partir da década de 60 propriamente dita. E consumir serviços até então era uma coisa muito elitizada. Não ia ao sapateiro quem era rico, porque as pessoas, a maioria das pessoas, arrumava a sua roupa em casa, arrumava o seu sapato em casa, resolvia a sua vida. Então ter, por exemplo, alguém, uma empregada doméstica, alguma coisa, alguém que preste serviço, era algo muito recluso ali para algumas pessoas que podiam pagar. E então, o prestador de serviço, ele sempre se colocava numa posição um pouco mais servil. Era natural, porque se ele se colocasse de uma forma mais direta com a pessoa, talvez a pessoa se recusasse a fazer o serviço. O prestador de serviço não era igual. Então, o corretor de imóveis, como nasceu na condição de prestador de serviço, por muito tempo ele, mesmo ganhando muito dinheiro, porque ganhava-se mesmo no passado, ele se colocava, o cliente é o doutor, e eu sou o corretor. A sociedade foi se horizontalizando. A democratização da informação, dos acessos, a estabilização, depois da estabilização econômica pós-plano real, em que as pessoas começaram a consumir coisas, gerou para as pessoas, em alguma medida, a possibilidade de consumir serviços. E aí você vem com a internet, por exemplo. A internet também democratizou o acesso à informação. E a sociedade foi mudando. Hoje, o corretor de imóveis lá, não mais vive esse estigma. Sabe uma coisa que me incomodava profundamente, por isso virei dirigente de entidade, é perguntar para corretores com a época que entrei, 20, 30 anos, e o seu filho? Não quero que ele vire corretor de imóveis. Aquilo
me doía. Falei, Eu como assim? Eu já ouvi isso Hoje, de professor, de várias pessoas. Mas Meu especialmente... filho seja professor. mas especialmente do corretor, porque o cara era muito bem sucedido, ele tinha muita grana, mas ele não queria que o filho passasse por essas dores. Porque ainda existia um resquício, muito no passado, dessa posição mais servil e que se não tinha uma possível valorização de quem presta serviço. Hoje, é desejável que os corretores se modulem para fazer negócio entre iguais. E aí a gente mudou a sociedade. E essa valorização veio com a transformação social também. Você falou uma coisa interessante, Diego, porque isso faz parte da vida mesmo. Porque existe o senhor, né? E o servo. Sim. Então, algumas profissões, elas ficaram rotuladas como profissões dos senhores. E as 3 principais dela eram advogado, engenheiro e médico, que eram chamados de doutores, até pouco tempo atrás, mesmo sem ter os títulos de doutorado e tudo mais. E aí você tinha os servos, aqueles que serviam, né? Uhum. Então, assim, então criou-se esse estigma assim, né? Você tem e aí você tem o fazendeiro, né? Que é o senhor de engenho lá. Então, assim, todo mundo que serve, de certa forma, ele estava abaixo do senhor. Ao passo que eu hoje, eu entendo que é um pouco contrário, porque até se você for pegar um aspecto religioso, até o próprio Cristo falou, eu vim aqui para servir. Sim. Prestar um serviço talvez seja a coisa mais nobre que a gente tem a se fazer. E hoje a gente percebe que todo mundo, de certa forma, serve naquilo que ele faz, né? O médico também presta serviço. O advogado também. Todos somos servidores. Todos somos servos. Só fazendo né? aspas muito forte no que você falou, que é tão profundo e é existencial, a sociedade está amadurecida o suficiente para compreender isso. Antes não estava. Então, hoje, a gente já não precisa buscar ou impor essa valorização. É natural, porque as pessoas enxergam já nesse profissional o valor. A gente tem algumas dificuldades. Muita gente diz, a profissão pode não ter tido a valorização porque não se tem curso superior. Eu acho que isso é uma falácia, porque, por exemplo, eu tenho hoje a realidade de pessoas que têm curso superior e todos os professores, ao longo da vida, todos eles, absolutamente todos, têm curso superior em alguma medida, porque para lecionar eles precisavam estudar mais, e sente-se essa desvalorização da mesma forma. Agora, nós estamos atingindo um nível de maturidade social de que aquele que serve não é inferior, ele é igual. E ele precisa, inclusive, ser amadurecido. Tirando de outras coisas, porque fenômenos de corretores muito bem-sucedidos aqui no DF viraram espelhos. E as pessoas querem ser. O exemplo, o Paulo Otávio era um corretor. Em várias empresas que são construtoras hoje, nasceram de uma transação com corretores. Corretores ali, os seus fundadores são essencialmente corretores. Não só em Brasília. O Eli Orne, da Cirela, ele exerceu corretagem em alguma medida também lá atrás. Então, hoje as pessoas estão maduras o suficiente para entender isso. Eu tenho uma felicidade muito grande de encontrar, às vezes as pessoas encontram essas pessoas e às vezes eu mesmo encontro essas pessoas. Eu me lembro, certa vez, na Via Engenharia, eu estava com uma reunião marcada com todos os gerentes e o nosso gerente geral para que eu demitisse os corretores da minha equipe. Porque ao olhar das pessoas, aqueles corretores não tinham o perfil da empresa para trabalhar ali. E ali tinha de tudo. Realmente é muito democrático, sabe, Diego? Sim. Só que o que acontece? A democracia ela existe na profissão para as pessoas adentrarem, mesmo sem muita qualificação, vamos dizer assim, intelectual. Só que o tempo vai filtrando os melhores, os mais inteligentes, os que possuem mais habilidade de poder prestar serviço técnico, porque é um serviço técnico, muito técnico. E com o tempo se revelou o seguinte: eu olhei para trás e eu olhei hoje no presente. Eu encontrei um dia desse meu irmão, ele foi inaugurar um apartamento decorado da Paulo Otávio no Guará,
E lá tinha um corretor um desses corretores que seria demitido, né? E eu bati o pé e falei, não, ele vai ficar. É minha equipe. Eu acredito nele. E esse cara fez uma declaração fantástica, assim, de 1 minuto. Num vídeo, mandou esse vídeo para mim através do WhatsApp do meu irmão, que me deixou, assim, de certa forma, até emocionado. E assim tem vários corretores assim. Sim. É um cara íntegro, de um caráter ilibado, de uma família maravilhosa. É um profissional que eu indico para qualquer pessoa, porque ele fez muitas famílias felizes, eu não tenho dúvidas. E ele não teria feito famílias felizes, se ele não tivesse tido a chance, se eu tivesse deixado me convencer de que ele não era bom, e se ele mesmo tivesse se convencido de que não era do ramo. Só que o tempo passou, e esse cara se provou um excelente profissional. Assim como qualquer um pode se provar ser bom profissional. Agora sabe? eu faço uma pergunta para vocês. Né? Vocês acham que, em certa medida, em algum momento, será necessário que a profissão corretor de imóveis ela tenha uma formação acadêmica específica para ela? Vocês acham que isso vai chegar nesse ponto, nesse grau de exigência? Porque tem que ter noções de direito, tem que ter noções de engenharia, noções de arquitetura, técnicas apuradas de vendas. Né? Então, assim, tem muita coisa que se espera que faça, né? Nesses fóruns de debate aí, Diego, que você participa mais do que eu e o Cleiton, né? Porque o Cleiton a gente participa mais de forma informal, né? Como que vocês veem isso e qual que é a importância que vocês acham que teria essa situação aí no mercado? Essa é uma questão que as pessoas sempre buscam, né? Falar, o corretor, para ser valorizado, é porque ele não tem custo superior, como eu mencionei. E a gente abriu o programa dizendo o seguinte, não, o valor está no espelho. E entender o seu contexto dentro desse ecossistema de prosperidade que é o universo imobiliário. Pronto. O mercado imobiliário é o mercado da prosperidade. Ninguém, e repito, ninguém compra imóvel, vende imóvel olhando para o passado. Futuro. Olhando sempre o futuro. Propósito. Então, as pessoas, se você entender onde você está inserido, você já percebe o seu valor. Pronto. E eu me perguntava isso, e assumindo funções como dirigente de entidade, a gente já tem algumas respostas, né? Penso eu, tá? Que talvez não seja propriamente a titulação em curso superior, indiscriminadamente, a melhor solução. O Brasil teve e viveu esse fetiche do curso superior. Por quê? Buscando aquilo que a gente falou. Todo mundo quer ser doutor. Então, ou seja, a gente ainda tem um resquício da sociedade de outrora que não entende o serviço. E isso levou as pessoas a fazerem diversos cursos superior só para ter o curso superior e nunca exercer a profissão. Está havendo, inclusive, um movimento contrário agora. Você tem, por exemplo, na outra profissão que exerço, o direito, lamentavelmente, tristemente, a gente tem dezenas, milhares e milhares de advogados que estão passando dificuldades tremendas. E tem... Alguns às nem vezes, o AB consegue tirar. Nem consegue, ou as pós-graduação. Então, como é que a gente desenha, isso já está sendo trabalhado no Congresso Nacional, a gente tem hoje, graças a Deus, a maior frente parlamentar do Congresso Nacional, é a frente dos corretores de imóveis, nós passamos à frente do agronegócio. Então, assim, isso aí é um espetáculo. Isso é um espetáculo. E a gente fez um trabalho maravilhoso. O presidente João, que é um homem que é assim, totalmente disruptivo e tem servido a essa profissão com muito afinco, todo o reconhecimento pessoal a ele por esse trabalho. E aí, o que a gente tem pensado lá? Trazer um pouco da experiência norte-americana, de outros lugares que você tem um mínimo de regulamentação profissional, e eles pegam muito da nossa experiência. O que eu observo, é assim, eu acho que a gente teria que ter níveis de certificação de competência. Então, um trabalho a ser feito hoje é um trabalho de certificação. Interessante. Ou seja, é habilitar a pessoa a partir de provas, certificações periódicas. Muito bom. Então, isso. eu tenho, assim, e níveis. Você teria um nível de atuação técnico, que é
essa função mais de aproximação e habilidades que eu penso, tá? Esse é um mercado muito mais relacionado a carne e osso do que tijolo e cimento. Então você tem que entender muito mais de pessoas para fazer essa relação B2B ali, de contato, curadoria de interesses. Então isso não precisa necessariamente ter um nível de burocracia. E eu penso o seguinte, quando a gente vai para um nível de estudo muito elevado, a gente acaba burocratizando as relações humanas. Então, o corretor, ele tem também aquilo da habilidade, do desprendimento. Então, esse nível técnico, ele existe. Então, seria para venda normal. Então, permaneceria. Agora, se eu vou partir para um nível, por exemplo, de abertura de uma imobiliária, fazer gestão de aluguéis, loteamentos, eu preciso ter habilidades maiores do que essas. Então, aí eu reservaria essa competência para alguém que já é um gestor, que passou por uma titulação de nível superior e mais, que foi submetido a uma prova para certificar essa competência. Então é nesse caminho que a gente está trabalhando. Mas aí você não acha que se num nível de certificação que eu vá precisar ter, eu preciso de um nível superior qualquer, assim, que eu já não tenha partindo de mim, da própria corretagem, porque você entende? Porque, tipo assim, Éder, você só vai ter essa certificação aqui porque você tem o curso nível superior, você é engenheiro. Então, assim, aí você vai... Então, assim, de certa forma, então já faz logo. Entendi. Né? O problema Éder, eu entendo a sua preocupação, assim, a gente está falando de mudança de direito. Então, aqueles que ingressaram numa regra, eles têm direito adquirido. A gente vai ter um ponto de inflexão. Exatamente. Aí isso é normal. Isso é inquestionável. Mas, Éder, por que da certificação? A certificação ela não pode ser de uma vez obtida para todos sempre. Por quê? Só para cortando. Você lembra que tinha os dentistas práticos antes? Sim. Esses caras permaneceram por muito tempo aí. Sim. Aí depois teve o curso e hoje esse prático, de certa forma, teve que sair fora. Agora o conhecimento, Éder, aí vamos voltar para a sociedade. O conhecimento é cada vez mais perecível. Ou seja, a mudança que se impõe à sociedade, com a velocidade que se faz, não pode me permitir que eu seja o mesmo profissional de quando eu fiz o curso técnico em transações imobiliárias de 16 anos, Exatamente. 17 anos. Então, a importância da certificação é garantir que a sociedade vai receber um profissional de tempos em tempos revalidado. Ou seja, ele foi obrigado a, em alguma medida, buscar novamente conhecimentos e competências, e essas competências foram aferidas por um exame. Porque é o seguinte... Esse curso aí já existe já na faculdade, né? O curso de gestão ele já existe. Agora, eu não posso eliminar o nível técnico, porque em alguma medida você precisa de escala. Quando eu estou falando, por exemplo, de um mercado primário, você vai lançar um loteamento gigante, você precisa preencher. Ele precisa ser ampliado em termos de competência, eu acho que teria que ser um curso técnico mais extenso, 12 meses e etc., com mais habilidades exigíveis, mas o curso superior em si... A gestão que tinha na Católica eram 24 meses, O curso superior em si, eu acho que ele tem que ter dois fatores. Ele tem que ter um tempo de formação maior, porque o cara não vai aprender só sobre o mercado imobiliário. Ele vai aprender sobre gestão de uma empresa. Noções de direito. De muitas outras coisas. Eu imagino muitas cadeiras. Eu imagino muitas cadeiras interessantes. E aí, para concluir esse raciocínio aqui, o último elemento, eu me inspirei bastante, e o presidente João também, e eu defendo essa ideia, partindo do que ele nos cativou a pensar, é a lógica norte-americana. Nos Estados Unidos, você tem a figura do broker ou agent. Broker é uma nominação, é um nome próprio da NAR, National Associated Realtors, que é a maior associação de profissionais. Lá, as associações são privadas, mas a aferição de competência é pública. É o Estado, cada Estado vai habilitar. E aí um agent, para ele se tornar um realtor, na verdade, o realtors é um nome próprio da NAR, que seria equivalente ao agent. O broker seria aquele dono da imobiliária que teria um escritório que está autorizado a receber sinal de negócio, que está autorizado a celebrar o contrato e que necessariamente o corretor, o agent, que seria o nível de corretor, ele tem que se vincular. Para você, como agent, tornar-se broker, você tem que ter 2 anos de atividade ininterrupta como agent. Eu acho isso correto. Não dá para eu querer me tornar dono de uma imobiliária e gerir ativos dos outros, começando agora.
Tem que ter um período de maturação e nós podemos dizer, nós hoje somos melhores corretores de quando começamos. Agora, tem um detalhe que eu precisava falar aqui, Sim. que é o seguinte. Você pagaria quanto para não fazer um negócio que te prejudicaria? Estou te fazendo uma pergunta. Você pagaria quanto para você não fazer um negócio que te prejudicaria, que poderia te prejudicar? Muito, né? Muito. Sem Você sombra de dúvida. contrataria um profissional para você não comprar um negócio? Às vezes sim, porque você pode evitar o prejuízo. Então, isso é fundamental. Eu vivi isso esse mês passado, eu vivi isso. Eu recebi um telefonema inusitado de uma empresa de expansão na área de Patrimonial, né? E também de negócio. de né? negócio. Negócio Ela está expandido. trazendo para cá quer trazer para o Centro-Oeste, Diego, uma empresa de peixes congelados, Uhum. alevinos, fazenda de peixe, essas coisas. E ela precisava, né, de um espaço para poder colocar sua sede aqui. Um CD, centro de distribuição e comercial também. Ele me ligou, pediu algumas referências, me ligou e falou assim, olha, Cleiton, eu preciso avaliar isso aqui para ver se eu compro ou não. Vamos fazer um acordo aqui, um contrato, eu te pago tanto se eu não fechar e pago tanto se eu fechar. Celebramos o contrato e fui fazer o estudo de viabilidade de negócio para ele. E aí, dentro disso, vem aquela questão, noções de direito, noções de contabilidade, noções de... O que acontece, Diego? Eu acho que você mesmo formado no curso superior para corretor de imóveis, ser um agente imobiliário, um corretor, você não pode, talvez, eu acho que por precaução e até por precaução, por zelo do seu negócio e por zelo do seu cliente, você ficar, por exemplo, somente dentro dos seus conhecimentos profissionais e resolver tudo por ali. Eu vou dizer na prática como eu faço isso. Eu tenho um advogado de confiança, eu tenho um contador de confiança, eu tenho um escrevente de confiança dentro de um cartório que analisa meus documentos. E fora as outras áreas que eu tenho. Em todo lugar eu tenho alguém que possa fazer análise do negócio ou do problema que existe ali. Né? Na TerraCap eu conheço algumas pessoas que prestam uma consultoria para mim dentro dos documentos. Isso para poder proteger esse cliente de possíveis problemas. Conheço engenheiros que podem fazer a avaliação física estrutural do negócio. Eu tenho arquitetos que podem trabalhar projetos para poder criar o parque fabril dele. A questão é se precisa ou não de um curso superior para que o corretor exerça a sua profissão, ele jamais terá que se privar de convidar um profissional específico da área dele para poder auxiliá-lo no negócio. Mas isso é em esse todas cliente as áreas. não comprou. Esse cliente não comprou o relatório final do negócio, o cliente não comprou esse parque fabril, esse conjunto de galpões, e estamos indo para um outro agora, para uma segunda análise, que é um outro negócio. Cleiton, então, assim, a técnica que eu utilizei foi a técnica da experiência. Deixa eu só colocar aqui, voltar para eu concluir o raciocínio e já alinhado com o que você colocou. O nosso amadurecimento pessoal e de sociedade nos chegou à conclusão hoje, é indubitável, de que nós não vendemos imóvel, vendemos serviço. Quando a gente entender isso, aí a gente começa a falar assim, agora eu vou agregar valor naquilo que é correto. A sociedade evoluiu daquele que era o doutor e sabia de tudo, para aquele que é o especialista e sabe do que ele precisa saber. Ponto. É inegável. Ninguém vai exigir, nas sociedades mais amadurecidas, ninguém vai exigir do corretor que ele faça contrato, por exemplo. Nos Estados Unidos não é o corretor que faz contrato. As habilidades exigidas são outras. Claro que aqui a gente tem outras questões. Agora, como é que eu vou agregar valor se eu vendo serviço? Se a pessoa pensa no produto, aí ele vai falar assim, eu agrego valor colocando um porcelanato, mármore, isso, aquilo, pintando de um jeito, se for um imóvel. Se for um carro, o carro tem ar-condicionado, ele tem ABS, isso, aquilo, outro. Como eu agrego valor em serviço? Eu agrego valor em serviço, primeiro, conhecimento, habilidades adquiridas ao longo do tempo. Eu não posso dizer que eu
um profissional que performei durante 16 anos, sou o mesmo profissional de trás. E o staff de pessoas que vêm comigo, como você disse, a rebote para prestar esse serviço. Você tem todo um staff de relação, de network, de contratos. Ou seja, às vezes o corretor precisa contratar alguém para lhe prestar consultoria. Sim. E aí você mostra para o cliente, olha, você tem comigo um combo de serviços agregados. Sim. Então, falando dos rumos da profissão, eu acho que você tem que amadurecer e entender que é prestação de serviço. Ou seja, então você tem um nível técnico. Penso que para assumir um nível de responsabilidade mais elevado, você precisa de mais tempo. Ninguém vai ser bom sem ter experiência. Sim. Tá? Não dá para dizer que o engenheiro de 2 anos tem a mesma competência. Não, na prática a teoria é outra. Então você precisa ter vivência experimentada. Então esse técnico, para um dia ser dono de uma imobiliária, na minha concepção, deve viver pelo menos 2 anos aí de prática ininterrupta. É pouco. Não, pelo menos. pouco. Hoje ele pode ser amanhã. Estou dizendo antes de se tornar. Então eu preciso ter esse delay. Os Estados Unidos pratica 2 anos. Então é uma coisa razoável. 2 anos já é significativo. E aí eu penso que, para algumas atividades, eu encaro gestoras de aluguéis como sendo bancos. Então, para algumas atividades, eu tenho que exigir mais, porque, num princípio bíblico, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você quiser fazer, por exemplo, gestão de aluguéis, e há pessoas que fazem gestão de 20, 30, 40 milhões, você, além de ter uma certificação com exigências, você precisa prestar garantias. Por quê? Esse consumidor de aluguéis, ele precisa estar seguro. Porque você está gerindo ativos da vida das pessoas. Como é que se chama aquele lastro que o banco precisa ter? Um fundo garantidor. Fundo garantidor. Né? Então, se uma corretora de valores quiser negociar ativos mobiliários, ele vai ter que prestar garantias. Por que eu, fazendo a gestão de ativos imobiliários que gera valor, não presto nenhum tipo de garantias? Então, o desenho da profissão do futuro, ele deve, na minha concepção, e é isso que a gente vai buscar defender no Congresso Nacional, é profissão nível técnico, entrância também com exame de proficiência em nível basilar. Porque o exame de proficiência irmana a todos. Passou na prova, pelo menos aquele conhecimento mínimo você tem. Depois, para ser responsabilidades maiores, eu tenho que ter uma certificação em nível maior. Também preciso ter um curso superior, às vezes não específico, pode ser correlato, né? Ou específico, e aí sim eu vou poder fazer. Algumas competências, vou ser loteador, vou ser incorporador, vou fazer gestão de aluguéis em determinado valor. Eu quero gestão acima de 15, 20 milhões. Além disso, de todas essas competências, você tem que ter uma certificação específica. Esse, para mim, é o desenho da profissão. Interessante. Como é o nome? Eu até liguei para você ontem, Diego, até para emitir a nota. Eu falei assim, qual é o nome dessa atividade? Porque não existe assim um nome específico nem para emissão de nota fiscal. Sabe o que é? Porque não era uma intermediação de venda. Você sabe o que é engraçado, Cleito, falar dessa profissão? Não era intermediação de venda. A gente não consegue enxergar. Porque eu não era o corretor do negócio. Mas a gente não consegue enxergar negócios para além da intermediação no universo imobiliário. Porque a gente foi educado assim. Mas se eu sou um prestador de serviço, o prestador de serviço ele emite pareceres, consultoria, relatórios, estudo de viabilidade. Que faz isso? Não é o Confesso que fala assim, ó... Não tem nada a ver. Não Receita tem nada Federal? Esse aqui, eu quero lançar um código para esse tipo de serviço. É a Receita Federal que vai fazer um KNAI específico. Mas, Cleito, é porque a sociedade foi educada que o corretor necessariamente para vender serviço faz intermediação. Você acredita que isso é interessante entrar dentro Óbvio, mas assim, é irrelevante, porque aquele KNAI ali, ele é meramente tributário. O que você tem que entender, no seu mindset, você entender o seguinte. Mas você não acha que tem que ser uma tributação menor, por exemplo? Não. Não é uma comissão de venda. Às vezes você pode cobrar por isso muito mais. É um serviço de consultoria. Às vezes você pode cobrar isso muito mais de uma intermediação, por exemplo, de 100 mil reais. Às vezes isso te deu muito mais trabalho do que uma intermediação. Aí você vai falar assim, deu mais tempo. Então, sim, a tributação ela é pelo valor, não importa o que você faz. Por isso a beleza dessa profissão. Ou seja, eu tenho 1 ano. Seu percentual é sobre o valor da operação. Não tem diferença. Então, não tem diferença alguma. O importante é dizer o seguinte, eu me enxergo como alguém que emite um parecer.
Eu posso emitir um parecer daquilo que eu tenho competência. Mas o motivo, por que, por exemplo, o meu parecer técnico ele tem que ser mais tributado que o parecer técnico, por exemplo, de um cara que vai fazer Não existe esse nível de escala em outras profissões, Cleiton. Quando o advogado, por exemplo, eu não cobro por atuação extrajudicial ou judicial diferente. Não tem diferença alguma. Aí tem enquadramento até da tua empresa. Não tem. A empresa é enquadrada numa segmentação. Se ela está pelo Simples Nacional, se ela é lucro presumido, então tem uma... O problema é o corretor, por exemplo. Ele entra na profissão pensando, primeiro, comprar e vender, intermediar, só. Depois ele vai descobrir o aluguel, depois ele vai descobrir a avaliação, depois ele descobre o loteamento, a incorporação. Uma coisa linda que é a avaliação, eu sou apaixonado por avaliação. Fiz muito pouca, né? Fiz até cursos, né? Um oferecido pelo Cresce, um oferecido pelo CREA, e fiz 2, um em Salvador. Eu gosto disso, né? E eu falo para você que é uma das coisas lindas que tem na corretagem, que é o quê? Você poder dizer quanto que custa uma coisa mercadologicamente falando. Você, como autoridade, você vai lá e diz, olha, esta caneca aqui, ela vale de tanto a tanto. Existe um universo aqui onde esse preço vai orbitar. Ele não pode ser menos que isso aqui, né? Não pode ser mais, e a negociação ela vai ocorrer aqui. E isso aí eu acho tremendo. E é fantástico. E tem ciência para isso. Então, eu acho muito bacana. Esta questão de você poder, como um profissional de mercado, dizer para uma pessoa, olha, este produto não está apto a receber tua empresa, por N motivos, é uma coisa que um corretor de imóveis ele faz com propriedade. Não é porque ele conhece a região, ele avaliou a documentação, ele viu uma série de coisas. Então, é o que eu falo. Com auxílio de advogados, contadores. Mas assim, o Heitor, outro dia, meu filho, perguntou para mim assim, pai, qual que é a diferença de um cara que é um engenheiro, aí ele virou mestre e depois virou doutor? É que você vai ficando especialista em assuntos muito específicos. Você sai de assuntos gerais e vai ficando especialista em pequenas fatias do mercado. E aí você estuda muito para ser muito bom naquilo ali. E se você é muito bom naquilo ali, você cobra mais, o valor agregado é maior, etc. Você vai ser procurado por aquilo ali que você faz. Então, hoje, de fato, o Diego fala isso há muito tempo, ele fala isso comigo, acho contigo também. Ninguém ganha dinheiro sozinho. Ninguém ganha dinheiro sozinho. Hoje você tem que ter realmente uma gama de pessoas ao seu redor que você é procurado por elas em algum momento e você as procura em outro momento. Sim. Assim, e só pegar da avaliação que você falou, que a gente comunga dessa paixão pela avaliação, talvez hoje eu não exerça tanto, mas é ainda mais forte para o corretor, porque o engenheiro consegue chegar a esse resultado. Só que o corretor ele tem uma visão abrangente, holística, sobre os fatores que podem trazer forças ou fraquezas para aquele bem que o engenheiro não tem. Porque ele conhece da praça. O corretor sabe, por exemplo, que em alguma medida, em alguma circunstância, aquele imóvel, mesmo tendo o tamanho ideal, mesmo tendo o padrão de acabamento ideal, solidez construtiva, ele sofre uma interveniência externa porque a posição daquele apartamento especificamente, poente, nascente, etc., é um fator limitante. Ou aquele bairro, historicamente, tem um contexto estigmatizado. Ou seja, são fatores não objetivos, e por isso que eu acredito que essa profissão jamais acabará, porque ela é toda carregada de subjetividade. Você tem que ter um conhecimento que o tempo consegue te enxergar. Vou dar um exemplo na prática. Por que determinadas quadras, uma do lado da outra, vale mais do que a outra? Vou dar um exemplo na Asa Norte, por exemplo. Você tem a 312 Norte e você tem a 311 Norte. Eu vou te falar uma aqui que é aí você vai falar assim, ó, não vou citar nomes. Não, mas é assim, não 213, não? É 200, não vou citar 211, não, a 312 e a 311. Você tem uma história porque... que é a quadra parque. Você tem uma história porque de um lado você tem uma construtora com processo, padronização, perfil e numa jovialidade construtiva. Do outro lado você tem um perfil de imóveis com características mais funcionais, um tempo social diferente. Aí você vai falar assim, depois passados 30, 40 anos,
Só quem domina a história e vivencia ali e ouve as pessoas que moraram ali por tempo vai saber entender. Porque se eu for na lógica da régua do metro quadrado é metro quadrado em qualquer lugar. Mas tem os fatores que você não sabe. Até queria botar o Wilson Lang aqui na época que ele veio aqui com o Diego, Sim. porque ele também faz parte Vamos trazê-lo de volta da aqui. parte de avaliação, assim, porque há uma polêmica muito grande entre engenheiros e corretores sobre esse aspecto de avaliação. E eu acho que enquanto eles forem bobos o suficiente de não sentarem numa mesa e se entenderem, vai ficar esse debate sempre, né? Porque a inferência estatística, ela é uma ciência. E você consegue também por ela chegar em bons parâmetros. Só que tem outras coisas, Éder. Não, mas assim, você consegue. E uma avaliação feita por um engenheiro é uma avaliação fidedigna e correta. Tanto que a Caixa Econômica, ela até exige isso aí para suas análise. O escopo é outro, né? Então, assim, a questão é de escopo. Mas, assim, o que eu percebo, assim, sabe, muito, o Cleiton, é que o corretor, ele tem coisas que tornam a profissão dele única. E aí, a gente já está indo para uma parte de fechamento do programa, e eu queria que você, Cleiton, primeiro falasse, eu vou ser o último a responder essa pergunta aqui. Sim. O que te fez falar assim, eu vou ser corretor de imóveis? O que te motiva a ser? Qual é um momento da tua carreira inesquecível? Vamos falar um pouco do profissional Cleiton agora, em poucos minutos, depois um pouco do profissional Diego, um pouco do profissional Éder, porque eu acho que testemunhos é que enriquecem toda uma vida, né? Você vai lá e fala, olha, a minha história é um pouco isso aqui, entendeu? Olha só, eu sou um reingresso, né, na área de corretagem de imóveis. Comecei em 92 e de lá para cá como captador de imóvel, Taguatinga. E de lá para cá eu tive várias fases da minha vida na corretagem de imóveis. Posso dizer que à época eu saí quase que no auge da minha carreira. Por conta de problemas pessoais, eu saí. E depois eu retornei e descobri uma coisa que realmente está mexendo muito comigo. Eu amo o que eu faço. Eu amo profundamente essa profissão. A ponto de acreditar que tudo que eu fiz antes de retornar para a corretagem, ela foi que eu precisava ajudar pessoas a se virarem na vida, a criarem seus negócios, ganharem dinheiro com outras coisas, ser empreendedores, mostrar novas visões de mundo para essas pessoas, porque eu tenho uma habilidade de ser muito criativo. E de repente eu me volto, me enxergo novamente, trabalhando, dando consultoria. E o que me move, eu vou dizer o que me move. Tem uma cliente que eu tenho muito carinho por ela, o nome dela é Cleusa. Não vou dizer o sobrenome para ninguém ficar localizando ela por aí. Cleusa. Que ela disse uma coisa interessante para mim e para você na época, que foi uma frase que mexeu comigo, que foi o seguinte: eu me senti acolhida aqui dentro hoje. Por isso que eu estou fechando esse negócio. A gente mexe profundamente com a vida das pessoas. A gente mexe com o que elas têm no sonho mais... aquele sonho mais íntimo dela, que é ter um teto, uma casa para morar, que faz parte da realização pessoal da pessoa. Que a realização pessoal, a felicidade final da pessoa é dizer, eu venci na vida, construí uma casa para mim, coloquei meus filhos para morar, meus filhos cresceram, se casaram, e hoje eu estou nessa casa que eu consegui adquirir. Através de quem? De um corretor. Então o que me move é transformar a vida das pessoas para melhor. É participar desse projeto de vida dessas pessoas a tal forma de olhar para elas felizes e me sentir feliz pelo que eu faço. Eu não faço como eu não faço pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência que ele vem para poder
fazer jus àquilo que você trabalhou, mas o maior ganho, Éder, é quando eu chegar lá do outro lado, encontrar essas pessoas lá e falar assim, nossa, você conseguiu fazer a sua missão perfeitamente. Você escolheu ser corretor, você mudou a vida daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa. Olha o que aconteceu com aquela, olha o que aconteceu com aquele outro. Até na área profissional, sabe? Você quando você emite, Diego, as carteiras lá, entrega na mão do corretor e você faz aquela oração interna, fala assim, abençoa, Senhor, essa carteira e faz esse homem ser próspero. A mesma coisa eu faço quando eu vendo um imóvel para um cliente. Eu quero que ele seja próspero, seja feliz, que a família dele cresça ali de maneira abundante, brilhante, que seus filhos cresçam felizes ali. É o que me move. De toda a sinceridade, de todo o meu coração. Eu amo a minha profissão por isso. E você, Diegão? Maravilhoso. Rapaz, vai ser difícil não me emocionar, porque eu me tornei corretor de imóveis depois que eu fiz um teste vocacional no Banco Central, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu era menor aprendiz, e eu já tinha passado da faculdade aos 18 e eu falei, eu preciso arrumar um emprego. Assim, todo jovem que cresce num seio religioso cogita ser pastor. O Éder está aqui do lado, ele sabe. E isso meio que permeou o meu sentimento. Então sigo um fluxo diferente porque eu já me coloquei como arrimo de família desde muito cedo. Eu trabalho desde 10, 12 anos. Então já tinha alguma coisa. E aí eu não poderia me dar o luxo de só estudar. Eu tinha que estudar e trabalhar. E foi assim muito forte porque a psicóloga que fez o teste vocacional falou o seguinte, olha, você tem tais profissões e tais, e tem a corretagem de imóveis. Ela foi muito feliz. E aí eu falei, cara, ela falou, a resposta dela era assim, a conclusão era, se você trabalhar duro, no final de um ano você tem o seu carro próprio. Foi essa o chamariz, né? E aí eu vi que o critério de entrância era muito baixo, entre aspas. Eu poderia fazer isso com uma certa facilidade. Eu estava saindo do banco, eu vendi bombom para poder pagar o TTI no Monte Oreb e paguei. Fiz o TTI antes de ingressar no imobiliário. Eu comecei lá na Vilar Imóveis com o Dr. Venefredo. E aí o que me fez naquele primeiro momento foi a facilidade mesmo. Assim, uma possibilidade de ingressar em algo que com um ano de trabalho pudesse me dar essa perspectiva. E me daria a liberdade de continuar estudando, porque o meu objetivo era concluir a faculdade de Direito e estudar. Só que aí a gente vai descobrindo o mercado, né? Vai descobrindo os números, vai descobrindo o valor. Lembro-me como se fosse hoje o primeiro cliente que eu atendi para avaliar um imóvel, no edifício Villeneuve, em Águas Claras. Nessa época eu ganhava 4 vale de transporte por dia. E eu comia com esses vales. Bebe água aí, Diegão. Bebe água aí, porque a história é bonita. E eu ia trabalhar a pé. Da Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras. E aí o dinheiro começou a olhar. Falou, poxa, esse apartamento custava R$110 mil na época. R$1.000 o metro quadrado. R$1.100. Chega mais perto do microfone, amigo. Custava R$110, ou 110 mil, 1.100 o metro quadrado. E eu, ingênuo, fui olhar esse apartamento. Falei, cara, fiz as contas. Eu sou o captador, se eu for o vendedor, 5%. 5.500 e tal, vou ganhar 2.500. Eu ganhava no Banco Central 300 e poucos reais. Salário mínimo na época. Sim, já começa a pensar e fazer conta, sempre soube fazer conta, né? E naquele momento eu vi a possibilidade de mudar de vida. Eu falei, cara, é muito bom. Bati cabeça como captador. Obviamente que não ia captar e nem fazer aquele negócio. Não fiz o negócio, mas lembro, Leonardo era um imóvel. Eu descobri que o imóvel, por exemplo, estava em inventário, não dava para fazer negócio, enfim. Mas aí depois, 6 meses depois, 4 meses depois, a gente se conheceu lá na Cleides e aí lá eu fiz muitos negócios e a vida começou a transformar. E fato é que em 6 meses eu tinha um carro do ano. Bom, também lá com vocês, né? Então essa profissão, num primeiro momento, foi uma facilidade e uma possibilidade. Pense um jovem, nascido na Ceilândia, tinha passado na faculdade, mas que não tinha história, experiência. Como é que eu ia entrar num lugar que me desse a remuneração que eu tinha, sem qualificação, sem... Não. Então, daí porque eu acho bonito o fato de ser democrático.
porque eu comecei e podia galgar postos. E aí depois nasce aquele desejo, trabalhar com o mercado primário é isso. Lembra que a base fazia mala de dinheiro e aquilo, aí o dinheiro vem muito forte também. E aí você fica doido querendo fazer o negócio da vida, né? Eu quero ganhar tanto e tal. E aí você vai amadurecendo, não é assim, é uma vida de negócio. Então, o que essa profissão me fez? Ela me deu possibilidades que eu jamais imaginei, de não ter uma casa para morar e hoje construir casas eu mesmo para vender para os outros. Isso é inimaginável. Você imagina, você não tinha nem a sua casa. Hoje você faz casa para os outros para poder vender para as outras pessoas. E a democracia dessa profissão é o seguinte: você pode, no momento, estar falando com alguém do Minha Casa Minha Vida, agora, ou alguém dono de um conjunto de salas na Faria Lima ou em qualquer lugar. É isso que ela te dá. E não importa se eu tenho 30 anos de exercício profissional, se eu tenho basta que eu tenha as competências necessárias para entender a necessidade de alguém e entregar a resposta com um produto que eu identifiquei. Então, eu sou muito grato a essa profissão e apaixonado por ela, primeiro porque ela fez a minha vida. Ela transformou minha vida, financeiramente, existencialmente, enfim. Segundo, porque ela me deu aquilo que eu não tinha, que é uma emancipação pessoal de existência. Porque o lar de alguém, ele é mais forte do que o patrimônio. Ele é o lugar que ele volta. Você já imaginou não ter para onde voltar? Agora, acabou todas as atividades, vou para onde? Ter um endereço é ter para onde voltar. E nós damos às pessoas essa emancipação existencial. Você tem para onde voltar, o Éder tem para onde voltar. Lá você pode chorar, você pode sorrir, você pode fazer algumas coisas. E eu já vivi o privilégio de chegar e vender um imóvel para uma pessoa e falar assim: Diego, os meninos cresceram. Eles passaram na faculdade e tal, eles fizeram isso, fizeram aquilo, e agora a nossa casa ficou vazia. Vamos vender. E você vendeu o apartamento para a filha, para o filho, e agora você vai revender a casa de alguém. Porque naquele lá imperou uma prosperidade, porque as pessoas têm onde voltar. Por isso é bonito, mas é uma grande responsabilidade, porque o contrário também acontece. Você fez um negócio só pelo dinheiro, a pessoa comprou sem poder, depois o bem foi retomado, aquela família fica sem ter para onde voltar. O aluguel por opção, ele é maravilhoso. Você escolhe, né, comprar outros imóveis e alugar por opção. O aluguel por imposição é terrível. É duro. E só para quem viveu, e eu posso falar isso que vivi por a minha infância inteira assim, é você não saber se aquela casa vai ser sua no mês que vem. É muito difícil. E quando você está do outro lado e você proporciona para a pessoa superar essa dor e falar: olha, essa casa é sua, esse é o seu lugar, esse lugar você pode voltar, que ele vai estar sempre aqui te esperando. Isso é muito forte. Parece poético, não, mas isso é muito forte. E eu penso que assim, a prosperidade, a riqueza é uma energia. Se eu socializo isso com as pessoas, eu recebo de volta. Você como um instrumento de bênção para alguém. Sim. É assim que eu enxergo o corretor. Sim. Então, para finalizar, Cleito, hoje eu faço isso pelas pessoas. Pelas pessoas que eu cuido, minha família, por mim que sou uma pessoa e pelas outras pessoas. Pelas outras. É muito forte. As casas vão passar. As pessoas vão passar, as casas vão ficar. Brasília, antes de nascer qualquer palácio, tinha uma casa. Tinha uma casa. E nós estamos nesse ecossistema. Então, se alguém me perguntar hoje por que eu amo ser corretor de imóveis e trabalho para a profissão, é porque eu acho que assim, eu estou preocupado com o lugar que as pessoas vão abrigar suas emoções. Vai abrigar o seu patrimônio e a sua prosperidade. Então não me vejo fazendo outra coisa. Bacana, Diego. Eu Sua vez, Éder. Pois é, Diego, Cleito. Eu amo fazer o que eu faço, porque eu acho que eu me encontrei num lugar onde eu posso potencializar os dons que Deus me deu. Sabe? Ele dá dons pra gente.
Deus me deu o dom da oratória. Eu gosto de falar em público, eu acho que sei falar em público. E ele me deu também o dom de concatenar ideias, né? E para que você possa falar bem, você tem que concatenar bem as ideias. Então, eu fico feliz, por quê? Porque eu posso exercer esse dom nas minhas abordagens. Cada cliente que você atende é um roteiro diferente, é uma história de vida diferente que você encontra. E você pode usar esse dom de narrativa com as pessoas. Eu amo a ausência de rotinas que essa profissão nos dá. Você não tem. Um dia nunca é igual ao outro. Você nunca está no mesmo lugar que você esteve ontem. Você está sempre conversando com novas pessoas e entrando em contato com novas histórias de vida. Você citou o exemplo da Cleusa, que é uma mulher fantástica. Sou grato a você por ter me apresentado essa mulher, que é uma mulher incrível. Foi uma história de vida que nós conhecemos. Mas quantas outras mais a gente tem em contato? Ontem eu estava saindo do Gilberto Salomão, 9h30 da noite, mais ou menos, terminando o último atendimento do dia, numa reunião lá, conhecendo uma outra história fantástica de vida, que pode dar negócio, não pode, isso faz parte. Mas assim, você entrar em contato todos os dias com histórias, com narrativas, com projetos, e você poder ajudar estas pessoas, servir a essas pessoas, é algo que me motiva. Eu gosto de fazer parte desse processo. E aí é que está aquilo que você falou. A primeira motivação minha é desinteressada. Eu sei que tem uma comissão por trás do êxito. Mas naquele momento em que eu estou totalmente inserido naquele processo, é fazer o bem para aquela pessoa que mais me motiva. Fazer o bem é o que mais te motiva. É fazer o bem. Assim, falar, olha só, se ela comprar, ela vai ser feliz. Se ela comprar, esse bem vai valorizar, porque tudo em Brasília valoriza em 10 anos. Dobra de preço em 10 anos. Se ela comprar, vai ter um lar ali instalado. Pai, mãe, filho, enfim. Às vezes não tem pai, não tem mãe. Às vezes as configurações de família hoje são as mais variadas possíveis. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, independente do que for, ali se torna um lar. Se pessoas habitam ali, independente de quem são os componentes, um lar se torna. Então, você participar disso é muito legal. Eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de prestar consultorias, gosto de lidar com pessoas. E eu acho que essa profissão ela retorna para mim assim de uma forma tremenda pela quantidade de pessoas interessantes que eu tenho oportunidade de estar junto. São donos de grandes empresas, são profissionais muito bem-sucedidos nas mais diversas áreas da vida, são histórias de vidas que chegam até você. Então, eu acho que isso aí é que me motiva. Por quê? Porque eu vejo o meu dom encaixado. Eu vejo sabe, Diego? Aquilo que Deus me deu, ele falou, olha, você vai ser muito útil servindo nesta área de atuação, com esta profissão. Então, eu me vejo muito feliz nisso. E não me vejo fazendo, de certa forma, outra coisa. Porque aproximar pessoas, aproximar interesses é algo que é lindo. Existe prosperidade? Claro que existe. Entramos, talvez, os três nisso? Sim. Talvez a gente, no primeiro momento, a gente pensou assim, uau, aqui, de repente, eu vou ganhar dinheiro, vou ser rico, vou ser próspero. Eu tenho certeza que isso passou pelas nossas cabeças. Mas a maturidade chega e você fala, opa, peraí, isso é uma consequência. É consequência. De uma vida de negócios, de uma vida de trabalho, de uma vida de boas relações. Então, é isso. Para mim é isso. Eu vi o meu dom sendo muito bem aproveitado num segmento profissional. Fazer, por último, uma homenagem. Finalizou? Finalizou, Éder? Desculpa. Finalizei. Fazer uma homenagem a você, só, e a vocês dois. Vocês têm muito... Vocês dois têm muito... Vou colocar água ali pro Diego. Na minha vida. Rapaz, você também tem muito na minha. Você sabe por quê? Porque eu acho assim, Diego,
Para mim, eu já falei isso para você, né? Eu me considero como um pai teu, né? Então, quando eu vejo o Diego brilhando aí, e o Diego hoje ele é um cara que ele tem uma atuação muito bonita aí, né, Cleiton? Nos órgãos de classe. Eu quero que o Diego se recomponha e fale. Entendeu? Aí eu fico. Enquanto ele tá se recompondo, eu tô Mas aqui. eu vou dizer pra vocês o seguinte. Vocês têm muito na minha vida, porque assim, parece que a gente faz as coisas e as coisas acontecem por acaso, mas não acontecem. Não é por acaso. A Bíblia fala que assim, o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Melhor fim do que o começo. Salomão. E é verdade, porque assim, cara, às vezes assim, parece o acaso, né? Como é que eu vou parar numa imobiliária, no mercado de primário, se for conhecer um cara, e olho pra esse cara e o cara fala assim, eu também sou adventista. E aí você fala, pô, Deus tá respondendo pra você. E aí hoje eu vou fazer um negócio diferente, né? Vou à casa de um cliente, que eu vendi a casa para eles no Parkway, e eu vou conversar com eles para harmonizar o casamento deles, para dizer, ó, vocês fizeram a decisão certa, porque em algum momento eles investiram muito dinheiro e queriam melhorar a casa e tal. E aí quando você olha para isso, cara, você fala assim, não é só vender um imóvel. Não é. E aí eu termino falando o seguinte, por que eu faço essa homenagem a vocês? Porque o Cleiton, ele é um cara de uma energia tão boa. Uma vez a gente estava indo atender um cliente, né? Lançamento aí, e acho que era o Mondrian, alguma coisa assim. E o Cleiton no semáforo, com aquele pensamento positivo. O Cleiton nunca teve um pensamento negativo. E aí ele falava assim, a gente correndo, perseguindo o cliente mesmo. Ele falando no semáforo, fecha. E o semáforo fechou. Aí assim, o cliente que a gente ia atender nem foi, depois a gente atendeu outra pessoa. Eu já fiz uma proeza maravilhosa com o Cleiton de, num plantão, a gente fechar 4 belvederes. Caiu depois algumas, mas a gente fez. Porque a energia do Cleiton, se ele tiver sentado ali, o cara vai tirar o dinheiro de onde ele não tiver, porque ele tem uma energia tão boa. E isso é contagiante, assim, é muito forte a potência que o Cleiton tem. E o Éder, e eu carrego um pedaço de vocês dois em mim e de todas as pessoas que eu me relacionei. Ele é um cara tão concentrado no que faz e tão sereno e assertivo. O Éder, ele tem o arquétipo do sábio mesmo. Ele aprofunda nos argumentos e não é mentindo, não é criando factoides. Isso é muito bom, é uma riqueza tão grande. Então, é muito forte lidar com esses sentimentos. Imóvel é sentimento. E eu aprendi uma coisa, eu tenho que gostar daquilo que Deus gosta. E Deus não gosta de dinheiro, de riqueza, eu tenho que gostar de gente. É isso aí. E é isso. Poxa, então, cara, Isso aí. Isso Fechou. eu quero fechar ou fechar. Não, você fecha. Quero fechar ou fechar. Tá, fechou, mas assim, primeiro, o Diego, eu digo que Deus não coloca ninguém em sua vida Por acaso. por acaso. Tudo foi combinado. Esse é um pensamento meu, é um pouco polêmico, às vezes minha mãe fica doida, mas eu acredito que tudo é assim. Porque eu acredito que até a gente vai ser cobrado depois disso. O que você fez com seus talentos, né? O que você fez com seus dons? E dentro dessa situação, que tipo de influência você é no mercado? E que tipo de influência você é para os seus filhos, para os seus amigos? E aí a gente estava falando sobre influência, né? A equipe tava junto ali, a gente sempre de manhã a equipe tem um bate-bola ali, uma conversa legal, o Éder manda um salmo, a gente fica conversando ali, e um manda uma coisa motivacional, e eu tava assistindo uma live do Joel J, que ele falava sobre as influências. E dentro dessas influências ele colocou 10 tópicos. E a gente falou sobre todas elas aqui. Caráter, que é um dos tópicos. Você tem que ser um cara influente. Para você ser uma pessoa influente, uma boa influência, você tem que trabalhar o seu caráter, né? Seu caráter é a base da sua reputação. Seja autêntico, seja você mesmo, você vai ter mais conexões. As suas relações, quem são as pessoas que você mais anda, que é um segundo item. Quem são as pessoas que você anda? Quem são as pessoas que
que você se relaciona. Isso vai influenciar diretamente na sua profissão. O conhecimento. Quais livros você tem? Você tem investido no seu conhecimento? O que você tem feito? Você tem agregado o seu passado dentro desse seu conhecimento? O quarto é a intuição. Acredite, vá fundo em cima daquilo que você... Tem uma vozinha dizendo no seu ouvido bem assim, faz isso. Vai, insiste, né? Depois vem a experiência, que é o quinto tópico, que é seu histórico e as áreas que você atendeu podem ser poderosas ferramentas para o seu futuro. Os sucessos anteriores, eles vão dizer para você qual é o caminho certo para você seguir e você poder potencializá-lo. Isso vai te capacitar, é a capacidade que você vai ter para poder se destacar as habilidades e competências. E depois vem o propósito, que é o seguinte: eu sempre acho que a gente tem que substituir a ansiedade pelo futuro, a gente colocar um propósito. A gente pega a ansiedade e coloca propósito. E você tira a ansiedade e coloca: o meu propósito é este. E aí você vem com a essência, né? A essência é mostrar a sua verdadeira personalidade para você obter conexões autênticas. Se você for uma pessoa de essência, você obtém personalidades e conexões autênticas. E por fim, a comunicação. A comunicação é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente comunica para uma infinidade de milhões de pessoas no mundo inteiro. Quem dirá até lá no universo, nas outras civilizações, eles ficam assistindo a gente falar. E como que a gente se comunica hoje? O que a gente foi e o que a gente fez ajuda a gente a se comunicar hoje através das redes sociais. E eu digo, um corretor e uma corretora que não está conectado, ela vai estar fadada ao esquecimento e ao fracasso. Então, esses 10 tópicos aí eu deixei de presente. Obrigado, GeoJ, pelo insight. E é isso. Meu fim, isso aí. Bom, eu quero dizer a você que escolheu ser corretor de imóveis que Juscelino Kubitschek, ele não errou quando ele disse que você tem uma profissão nobre. E se algum dia você pensou que não é, mude de assunto, mude de pensamento. Você não é inferior a ninguém, também não é superior a ninguém. Você é um servo que está aqui para aproximar pessoas e fazer com que os projetos de vida delas sejam interessantes. Mas parabéns. Parabéns por sua luta, por sua garra. Talvez eu esteja falando para alguém agora, nesse momento, que perdeu talvez a grande negociação de sua vida. Não abaixe a cabeça, levante. Levante a cabeça. O melhor negócio ainda está por vir. Sem sombra de dúvida. É o próximo. Vai dar certo. Talvez eu esteja falando aqui para aquele que hoje celebra o negócio da vida. Comemore, seja generoso, retribua, faça o bem, né? E entenda, ainda não foi o melhor negócio, ainda tem mais um fantástico. O melhor negócio por vir. é o que está por vir. É o que está por vir. Então, é isso. Cara, fantástico, Sim. fantástico. Não é isso? E Eu acho aí, é isso. Fantástico, é Ed. isso. E por que a nossa profissão não acaba? Porque o maior ativo são as pessoas. E as pessoas continuam. Isso. E fica com a... E vá... E terminaremos aqui. Calma, eu não termino. Antes de terminar, a gente vai terminar essa gravação um dando um abraço no outro aqui. Vamos sim. Mas assim, Fazer? vamos Pode terminar ser? com o que o Ricardo Valim falou. Fala. Corretor de imóveis. Olha. 5% da terra é teu. 5% da planeta. terra é seu. Né? Eu acho que é isso. Não Vamos lá. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela... Meus irmãos. Obrigado, Um abraço, gente. Gente, galera. até a próxima aqui, direto dos estúdios da Bacana. Wendel, obrigado mais uma vez. Valeu,